A paz de Cristo. Que tal uma pausa? Um momento para a gente refletir sobre uma realidade que, embora seja invisível aos nossos olhos, é talvez a mais decisiva de todas. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E se a batalha mais importante da nossa vida for uma que a gente simplesmente não consegue ver? Uma luta que não é travada com armas, sabe? Mas no silêncio do nosso coração, da nossa alma. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. O primeiro passo, sabe qual é? É a gente reconhecer que essa batalha não é só uma metáfora, não. As Escrituras, o ensinamento da Igreja, eles nos falam de uma realidade que é, sim, misteriosa, mas é muito, muito real e eficaz. Olha, a Sagrada Escritura fala disso do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Pensa só nas parábolas de Jesus, por exemplo. Lembra da parábola do joio? O Senhor deixa claro que a semente ruim foi lançada pelo inimigo. Ou a do semeador, quem é que vem e arranca a semente que foi semeada? O maligno. A mensagem é muito consistente, é clara. E veja bem, isso não é nenhuma ideia nova, viu? São Pedro, ele já alertava os primeiros cristãos com palavras bem fortes. Essa consciência do perigo, dessa ameaça, sempre fez parte da fé. É um chamado para a gente ficar vigilante, sabe? Mas não para ter medo. E aqui está o ponto central de tudo isso. Não estamos falando de algo abstrato. A atuação do inimigo, ela causa danos reais, de verdade. Danos espirituais, claro, como a perda da paz, o afastamento de Deus, mas indiretamente pode causar até danos físicos, que afetam não só uma pessoa, mas toda a sociedade. Então, se a batalha é real, faz sentido que exista uma estratégia, certo? E para a gente não cair em engano, a gente precisa conhecer quais são as táticas do inimigo. À luz da verdade, essa é a nossa melhor defesa contra a mentira. As Escrituras têm uma definição para ele bem direta: o pai da mentira. A natureza dele é a própria rejeição a Deus. E o que ele quer, o que ele busca, é como se ele quisesse transplantar essa mesma atitude para o nosso coração. Uma atitude de rivalidade, de oposição, de não querer servir. Ele é, no fundo, a raiz da discórdia, do ódio, de tanta coisa ruim que a gente vê no mundo. Agora, a tática dele é muito sutil. É a tática do engano. O inimigo, ele nunca se apresenta como algo ruim de cara. Ele sempre vai propor uma felicidade que não é real, sabe? Apresenta uns bens falsos, que até brilham por um momento, mas que no fim só levam à solidão, à amargura. Já do outro lado, o bem e a felicidade de verdade, que a gente só encontra em Deus, esse sim, trazem uma paz, uma alegria que duram, é a vida em plenitude. Mas aqui a gente chega num ponto que muda tudo. É fundamental a gente entender isso. Olha só, o poder do inimigo é limitado. Ele não é um anti-Deus, com poder igual a de Deus. Não, ele é uma criatura e está sob o domínio e a soberania do único Senhor do universo. E isso nos leva direto para a solução definitiva, para a resposta de Deus a tudo isso. A vitória, ela já foi conquistada. Cristo é o verdadeiro, o definitivo vencedor sobre todas as trevas. São João resume isso de um jeito muito poderoso. Ele diz que o Filho de Deus se manifestou no mundo com uma missão bem clara: destruir as obras do diabo. Simples assim. A vitória dele é o nosso porto seguro. Pensa em tudo, com a sua vida, a sua paixão, a morte e a ressurreição. Jesus nos libertou. Aquele domínio que as trevas pareciam ter foi quebrado. A redenção de Cristo mudou completamente o jogo, sabe? Mudou o equilíbrio de poder nessa batalha espiritual. E isso nos mostra exatamente onde nós estamos. Por causa da vitória de Cristo, hoje só existe um jeito do inimigo nos causar um dano de verdade: se a gente, livremente, permitir. Ele não tem o poder de forçar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. É como dizem, né? A porta da nossa alma só abre por dentro. Ok, então, se a vitória também depende da gente cooperar, como é que a gente luta? Vamos dar uma olhada agora nas nossas armas espirituais, nos meios bem concretos que a Igreja, como uma mãe cuidadosa, nos oferece para a gente poder participar dessa vitória de Cristo. E olha só que ferramentas simples, mas poderosas. Primeiro, a oração, que é a nossa conversa direta com Deus. Depois, a mortificação, que são aqueles pequenos sacrifícios que a gente oferece por amor e que fortalecem a nossa vontade, sabe? E claro, os sacramentos, principalmente a confissão e a Eucaristia, que são encontros reais com a graça de Deus que nos cura, nos fortalece.
Não podemos esquecer do amor à Virgem Maria, nosso refúgio, e também do uso dos sacramentais, como a água benta. E para a gente não pensar que isso é só simbólico, escuta só o que diz uma doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila. A fé que a gente deposita nesses meios, por mais simples que pareçam, é o que os torna canais poderosíssimos da graça e da proteção de Deus. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a um ponto de decisão, a uma escolha que é muito pessoal, muito íntima, uma escolha que cada um de nós precisa fazer. Diante de tudo isso, qual vai ser a nossa resposta? O grito de rebelião lá no início foi não serviam. Eu não servirei. Foi a recusa total em amar e obedecer a Deus. E agora, essa pergunta ecoa lá no fundo da nossa alma. Diante desse mesmo convite, um convite ao amor, ao serviço, qual vai ser a resposta que sai do nosso coração? A resposta que nasce da fé, da humildade, do amor, ela é simples, mas ela transforma tudo. Serviam. Eu servirei. Eu escolho servir a Deus, que é o nosso único bem, a nossa única e verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.